Meus amados e meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na Palavra de Deus e desta vez meditarmos um pouquinho na lição de número 11 da nossa EBD, que será lecionada no próximo domingo, dia 12 de março de 2023. Nossa lição de hoje, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Vamos então dar aqui continuidade ao nosso tema trimestral, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nesta lição de hoje, o assunto é muito interessante para as nossas vidas. E nós temos como textuário da nossa lição, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de número 15 e 16. É uma ordem do Senhor Jesus para que não somente os discípulos daqueles dias, no início da igreja, mas para a igreja atual, ir e levar a mensagem de salvação a toda a humanidade. A verdade prática da nossa lição diz assim: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Isto significa, meus queridos, que não basta simplesmente obedecer a ordem de Jesus indo e pregando, para que tenhamos sucesso no trabalho missionário, no trabalho de evangelização, na tarefa de ganhar almas para Jesus. É preciso estarmos revestidos, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus em nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Você pode conferir aí na sua Bíblia e meditar nesta palavra. Queridos, antes de darmos continuidade aqui, eu quero pedir a você que está chegando agora no nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Aqui embaixo tem um botãozinho, vai lá, clica nele, inscreva-se no canal, né? Ative o sininho. Quando você clicar no sininho ali, vai abrir ali 3 sininhos. Clique no sininho de cima e ative ele para que você possa receber todos os vídeos que aqui for postado nesse canal. E também não deixe de dar o seu like, isso é muito importante, você deixar o seu joinha ali, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que este material é importante para muita gente e assim esse trabalho será divulgado. E também, se você preferir, se você sentir, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos, para que Deus possa abençoar outras pessoas também, ok? Muito bem, dito isto, vamos então à nossa lição de hoje, que tem como objetivos, primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. E o segundo objetivo seria: o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder de Deus. O terceiro objetivo é: o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação do poder do Espírito Santo.
Nossa lição de hoje, ela traz como motivação para cada um de nós o seguinte: esta lição ela vem nos motivar a vigiar, a orar, a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados desta vida, com as coisas deste mundo, não venham a minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo quanto pela salvação dos perdidos. Sim, esta lição nos motiva a isto, para que nós oremos mais, vigiemos mais e não deixemos que nada neste mundo venha impedir o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa dedicação em buscar a Cristo Jesus nos nossos momentos de orações e leitura da Bíblia, e o nosso desejo e a nossa missão de levar a palavra de Deus a tanta gente que neste mundo precisa de salvação. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, o nosso primeiro objetivo: conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. O tópico 1 da nossa lição tem por título O avivamento após a ressurreição de Cristo. Subtópico 1: o desânimo dos discípulos. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Novo Testamento, a história de Jesus com os discípulos, nós compreendemos em todo o Novo Testamento, todos os 4 evangelhos principalmente, que Jesus por 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, ele caminhou pelas terras da Palestina, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho a todas as criaturas, pregando a sua palavra, a sua mensagem de salvação. E com ele estavam os homens que seriam depois consagrados por ele como apóstolos do Senhor, o que aconteceu na verdade, né? E eles sabiam que Jesus haveria de morrer. Eles foram ensinados, foram instruídos por Jesus, que um dia o Senhor Jesus desceria à sepultura, mas que ao 3º dia haveria de ressuscitar. E então, depois que Jesus foi para a sepultura, os discípulos voltaram para os seus aconchegos, contristados, aborrecidos, chorando, magoados talvez, sentindo grande angústia, porque agora eles haviam perdido aquele que havia prometido que salvaria Israel, que salvaria a humanidade. Eles estavam tristes e angustiados. Na manhã do 1º dia da semana, Maria Madalena, uma das mulheres que foi liberta, que foi transformada, que foi redimida pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi ao sepulcro. Chegando ali, ela não encontrou mais ninguém, porque Jesus já não estava mais na sepultura. E então, ela teve ali um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus, já ressuscitado. E Jesus ordenou que ela fosse aos seus discípulos e contasse a eles que ela havia se encontrado com ele, que ele está vivo. Ela foi, contou tudo para os discípulos, mas o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 10, mostra claramente que eles não acreditaram. Eles ouviram o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatando que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado, foi e contou para os discípulos, mas eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Queridos, isso é para o nosso ensino. Nós precisamos sempre colocar a nossa fé no Senhor Jesus, porque um dia ele morreu sim, um dia ele foi sepultado sim, mas ele ressuscitou e ele está vivo e pelo seu Espírito ele vive em nossos corações
em nosso meio. Subtópico segundo, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos de Jesus, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus os saúda dizendo: paz seja convosco. E mesmo assim, mesmo com todas as formas com que Jesus se apresentou aos discípulos, mesmo assim, eles não acreditaram que era o Senhor Jesus, que havia ressuscitado. Lucas capítulo 26, versículo 41, registra que Jesus, ao se apresentar para os seus discípulos, eles não creram. Eles simplesmente não creram que era Jesus ressuscitado. Mas, queridos, o Senhor Jesus, ele então fala com os seus discípulos, reanima os seus discípulos, procura avivar o coração, o espírito dos seus discípulos, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. O Evangelho, ou seja, o subtópico de número 3 da nossa lição, do primeiro tópico, diz assim: o avivamento após a ressurreição. Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, conforme nós vemos no texto da nossa lição, da leitura bíblica em classe, capítulo 16, versículo 15 e 16, onde Jesus ordena aos discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu aos discípulos que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Ou seja, Jesus garantiu aos discípulos, dizendo: vocês farão a minha obra, e no meu nome muitos milagres, sinais maravilhosos vão acontecer, comprovando a palavra que vocês pregarem. E isto aconteceu. Esses sinais e milagres aconteceram na vida dos discípulos. Observem que, logo depois do dia de Pentecostes, Pedro prega e aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Certo dia, ele e João estavam subindo ao templo e, antes de entrar no templo, logo na porta ali encontraram um homem paralítico que vivia ali mendigando e pediu-lhes uma esmola. E então eles, olhando para aquele homem, disse para eles: olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, saltou e saiu glorificando, saltando e glorificando a Deus juntamente com eles no templo. Esses sinais e milagres estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Sim, em todos os tempos e lugares. Esses sinais podem acontecer ainda hoje na vida da igreja. E quantos testemunhos nós temos ouvidos, quantas maravilhas Deus tem operado através da igreja em várias partes do mundo até hoje. Portanto, meus amados, vamos nos dedicarmos mais, principalmente à oração, ao jejum, consagrando-nos ao Senhor e nos dedicando mais ao trabalho de evangelismo, à obra missionária. Às vezes você pode pensar: mas eu não tenho condições de ir ao campo. Às vezes você pensa: eu não tenho sabedoria suficiente para falar de Jesus para uma pessoa. Mas você pode orar, você pode jejuar, você pode contribuir financeiramente para que a igreja do Senhor possa enviar missionários aos lugares carentes e necessitados, e com certeza Deus vai abençoar grandemente. O segundo objetivo da nossa lição diz assim: o avivamento espiritual é indispensável
para proclamar o Evangelho sob o poder de Deus. O tópico de número 2 diz: o avivamento na missão da igreja local. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. Mesmo com perseguições, os apóstolos, eles pregaram o Evangelho, eles pregaram com ousadia a palavra de Deus. Eles levaram o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém, com ousadia, com fervor, com unção. Eles fizeram esse trabalho conforme a palavra de Deus manda. O Senhor Jesus, quando comissionou seus discípulos, a Bíblia mostra em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Vocês levarão a minha palavra. E eles fizeram conforme a ordem do Senhor, começaram por Jerusalém. O modelo de evangelização dinâmica local está em se pregar não só dentro das quatro paredes, não só dentro dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros, em particular na rua, nas conduções, nos transportes, onde quer que o crente esteja, ele precisa estar testificando do Senhor Jesus. Talvez se você não tenha a condição, a sabedoria intelectual para ministrar, falar de Jesus dentro de um ônibus, em algum lugar na rua, mas você pode consagrar a sua vida para que sua vida seja um testemunho vivo, e quando as pessoas olharem para você, vão dizer: ali está um crente de verdade, ali está um que prega com a própria vida a palavra de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar para, de alguma forma, falar diretamente com alguém acerca do verdadeiro amor de Deus. Nós precisamos fazer isso, não só entre quatro paredes nos nossos templos, mas nas casas, nos bairros, em todos os lugares. A igreja avivada, ela apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. A igreja avivada, ela se dedica, ela ama fazer missões. Ela ama fazer missões não só lá no exterior, em outros países, mas começa principalmente na sua localidade, no seu local onde ela tem o seu endereço. Por quê, meus queridos? Porque como nós podemos fazer missões lá no Japão, se aqui na nossa cidade nós estamos vendo pessoas morrerem espiritualmente, pessoas sendo ceifadas deste mundo sem ter o conhecimento da palavra de Deus? Precisamos nos dedicar, principalmente aqui no nosso local. Sim, a igreja avivada, ela apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Não devemos, não podemos nos permitir esquecer desta verdade. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na igreja, na sua vida. E o amor pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo se faz notório. Quando você tem a convicção de que os dons espirituais estão ativos na sua vida, você se esforça, você faz de tudo para que o amor pela pregação seja parte do seu dia a dia. E assim você leva a mensagem de salvação a todos os pecadores. Subtópico número 2. O avivamento nas missões regionais. A missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, ou seja,
Você começa falando de Jesus perto da sua casa, ao lado de sua igreja, dentro da sua própria cidade. Mas você não se contém em ficar só ali. Você começa a trabalhar em lugares mais distantes da sua localidade, do seu endereço. E aí você vai levar a palavra de Deus a todas essas pessoas. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Sim, os discípulos fizeram isto. Então, o avanço da obra missionária, o desenvolvimento do trabalho evangelístico não pode ficar preso só em volta da nossa casa. Nós precisamos pensar também nos lugares aonde Jesus nos mandou ir. Atos capítulo 8, 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, também em toda a Judéia e Samaria. Sim, Jerusalém, ela vem representar logicamente o nosso local, o nosso endereço, o ponto central da nossa igreja, o endereço da nossa igreja, mas ela vem também nos mostrar que Judeia e Samaria significa as regiões em volta, mais distantes, aonde nós podemos alcançar levando a mensagem de salvação. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo 8, aliás, versículos 1, versículo 4 e versículo 14, e Mateus, capítulo 10, versículo 23, você vai entender claramente que os discípulos, eles fizeram conforme Jesus ordenava. Embora houve um momento em que eles não se preocuparam com isso, foi preciso que Jesus levantasse Saulo de Tarso para os perseguir, uma perseguição tremenda, mas nem a perseguição, nada impediram que eles levassem a palavra de Deus às regiões mais distantes. Eles foram e levaram a palavra de Deus. Então, antes de você levar essa lição para a sua classe, antes de você ministrar esta aula, medite nesses textos. Quando você estiver preparando a sua lição para o próximo domingo, leia esses textos bíblicos, todos eles, com atenção, medite, e o Espírito de Deus vai te mostrar a realidade do que se deve fazer para o avanço na obra missionária. Você vai entender que a missão regional, as missões regionais devem ser levadas a sério pela Igreja do Senhor. Subtópico de número 3. Missões regionais atualmente. Como é feito isso atualmente, nos dias atuais da Igreja do Senhor? Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte a igreja local ou as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para o evangelismo, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça, meus amados, sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Entendeu? Não vamos esperar que nenhuma perseguição seja a causa que nos leve a fazer o trabalho missionário nos dias atuais. O Brasil, principalmente, nós ainda temos liberdade para falar de Jesus, ainda que com muitas tentativas de muitos políticos e certos tipos de autoridade tentando implantar alguma coisa para impedir o avanço da igreja, para impedir que a igreja continue avançando no trabalho evangelístico, na tarefa de ganhar outras almas para o Senhor Jesus. No Brasil ainda temos liberdade, meus queridos, mas temos pelo mundo afora países em que irmãos e irmãs, cristãos, têm deixado suas vidas particulares e têm vivido muitas vezes às escondidas por causa da intensa perseguição contra
a palavra do Senhor, contra o Senhor Jesus, contra a sua igreja. Aqui nós ainda temos liberdade, então vamos aproveitar e não vamos deixar que a igreja padeça, que a igreja sofra decadência, que a igreja venha se tornar um lugar morno e frio, sem salvação de almas. Vamos fazer isso enquanto podemos, e para isto vamos buscar, vamos pedir a Deus para que Ele avive, para que Ele desperte espiritualmente toda a igreja do Senhor, tanto nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nos pequenos bairros, enfim, em todos os lugares, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Terceiro objetivo da nossa lição: o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Tópico 3 diz assim: o avivamento e as missões transculturais. Primeiro subtópico: primeira igreja missionária. Quem foi a primeira igreja missionária na era da vida cristã? Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, meus amados, foi a primeira igreja missionária, a primeira igreja fundada pelos irmãos que, perseguidos ali em Jerusalém, se espalharam por todos os lugares, e a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus, eles falavam do Senhor Jesus. E chegaram a Antioquia, e aquela igreja tornou-se a primeira igreja, missionária. Barnabé e Paulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Sim, Barnabé e Paulo, na época ainda conhecido como Saulo. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo ordenou que fosse separado Barnabé e Saulo para a obra que Deus os havia chamado, e eles foram enviados para outras regiões, regiões que eles não conheciam, regiões que eles ainda não haviam chegado, onde a palavra de Deus ainda não havia chegado, e ali eles pregaram com ousadia a palavra de Deus. Então Antioquia foi a primeira igreja missionária, e Paulo e Barnabé foram os primeiros missionários transculturais enviados para nações de línguas diferentes. Subtópico número 2: evangelização e decadência espiritual na Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. A América recebeu a palavra de Deus, o mundo recebeu a palavra de Deus, O evangelho também, a partir da Europa, alcançou a África, onde houve algumas pessoas que se destacaram ali, como David Livingstone, que trabalhou de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus ali naquelas regiões africanas. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Sim, o movimento ali na África, nas Américas, foram tão tremendo, tão importante, que se espalharam para outras partes. Mas o que aconteceu depois deste avivamento, depois deste trabalho evangelístico missionário feito pelos apóstolos? Por falta de amor, meus queridos, e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, a Europa se transformou em pós-cristã. Hoje, conta-se
Relatos há de que há países europeus que se tornou não só muçulmanos, não só levados pelo pecado, mas realmente incrédulos quanto à salvação em Cristo Jesus. Deixaram de ser espirituais, deixaram de ser servos de Deus e se tornaram muitos deles para o trabalho de feitiçaria, da macumbaria e tantas outras ias e tantas outras coisas, por falta de amor, por falta de dedicação e interesse à evangelização constante e intensiva. Eles se tornaram um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo Jesus no mundo atual. Por isso precisamos orar pela América e também pela Europa. Nas Américas, nos Estados Unidos, por exemplo, nós sabemos que ali nós temos grandes pregadores, homens que fizeram grandes trabalhos, como David Wilkerson, que faleceu há pouco tempo, também o evangelista Billy Graham, que também fez trabalhos intensos não só nas Américas, mas no mundo todo. Nós temos ainda hoje vivo nos Estados Unidos o pastor evangelista Jimmy Swaggart, que também tem feito um trabalho intenso, um trabalho muito bom, e muitos outros homens que nos dias atuais têm trabalhado, mas infelizmente a América, há notícias de que nos Estados Unidos há muitas e muitas faculdades teológicas cristãs, mas sempre dominada pelo materialismo, pelo egocentrismo, e isso precisa ser mudado até que Jesus venha. Jesus precisa ser levado também para esta gente, mas para isto é preciso uma dedicação, uma busca intensa do poder de Deus. Tópico terceiro da nossa lição, subtópico terceiro, clamor pelo avivamento espiritual. É isso que nós precisamos, clamar, buscar, pedir a Deus para que faça milagres no mundo hoje. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até aos confins da terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Esse objetivo missionário, meus amados, só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes de congregações. Então é isso, meus queridos, o que nós precisamos realmente fazer, buscar, interceder, pedir a Deus para que Ele reavive a chama missionária, reavive as chamas do evangelismo no coração da igreja, no nosso coração, para que nós possamos ajudar, contribuir para um despertamento, para um avanço do trabalho evangelístico da tarefa de ganhar almas. Não podemos deixar que as coisas continuem como estão. O mundo caminha cada dia mais para um despenhadeiro de destruição e nós precisamos alertar a humanidade que Jesus está voltando. Antes que Jesus volte para arrebatar a sua igreja, a igreja precisa se despertar através de um avivamento espiritual para fazer esta obra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, levar o evangelho até os confins da terra. Esse é o objetivo da obra missionária. Esse é o objetivo do Espírito Santo trabalhando na vida da igreja. Portanto, meus amados, que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a você, querido professor e professora, alunos amados do Senhor. Fiquem firmes e vamos continuar fazendo missões, cumprindo a palavra de Deus. O avivamento e a missão da igreja é esta, levar a salvação a todos. E também, meus amados, não deixem de compartilhar este vídeo. Não deixe de deixar o seu like também. Ative o sininho, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal.
Ative o sininho para que você possa receber todos os vídeos que aqui forem postados. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com o máximo de contatos que você puder, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e assim que a gloriosa mão do nosso amado Deus e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida e abençoe grandemente a tua aula nesse domingo, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.